Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala hoje sobre as doações feitas pelos brasileiros em 2022. Um levantamento mostra que os brasileiros doaram no ano passado 24% a mais na comparação com 2020. De acordo com o IDES, a transferência via Pix para causas sociais responde por 40% dos valores. A pandemia deixou a população mais solidária e disposta a ajudar o próximo. Já o Instagram é a rede social que mais influencia o ato de doar no país. A nossa convidada é a Paula Fabiani, CEO do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Paula, mais uma vez, muito bem-vinda aqui à Jovem Pan, sempre uma honra te receber aqui. Eu que agradeço, fico muito feliz de vocês darem dados sobre a nossa cultura de doação. Pois é, a gente se falou da última vez, ainda não tínhamos números tão frescos, né, quanto os divulgados agora nessa pesquisa que vocês estão lançando e informando a população sobre o ato de doar, dos brasileiros que fazem doações. Ano passado, esse ato cresceu quase 25%, né, pelos números que vocês estão divulgando, na comparação com 2020. Qual que é o cenário? O brasileiro está mais solidário fazendo as doações? A gente sabe que as empresas também se envolvem muito com isso. Então, o brasileiro está mais solidário. Ele aumentou muito a doação de bens, também a doação de tempo, mas não aumentou a doação para as ONGs. Enquanto a gente tem 84% dos brasileiros fazendo algum tipo de doação, e esse número era 66% no último levantamento, ou seja, um crescimento expressivo. Em relação à doação para as organizações da sociedade civil, para as ONGs, a gente tem o mesmo número de 36%. Agora, a gente tem um dado interessante também sobre as doações feitas via Pix. É verdade que essa modalidade que caiu no gosto do brasileiro também vem sendo usada para fazer doações nesse sentido? Acho que esse foi um grande destaque da pesquisa. A gente tem 39% dos brasileiros utilizando o Pix para fazer a doação. Em compensação, a gente tem a queda do uso do dinheiro vivo para doações. Ou seja, o Pix veio realmente para ficar e veio para fomentar, para ajudar a desenvolver a cultura de doação. Acho que é um ponto bem importante da pesquisa. Agora, Paulo, eu queria que você explicasse o seguinte, né? A gente já falou outras vezes aqui, mas quais são as formas que as pessoas vêm encontrando para fazer essas doações? Principalmente no ano passado, a pesquisa do IDES mostra realmente isso. As pessoas estão doando mais para o quê? Para as ONGs, para entidades sociais, fazendo doações, no caso das empresas, para entidades assistenciais. Quais são as características da doação aqui no Brasil? Então, as pessoas físicas, elas doam mais bens. 75% dos brasileiros, né, ou seja, 3/4 da população doa bens. Aí a gente está falando de alimentos, roupas, qualquer tipo de bem. E as causas preferidas do brasileiro ainda continuam sendo, e isso também aconteceu nos levantamentos anteriores, a saúde e criança. Né? Então, as crianças com questões de saúde ainda é o ponto principal do brasileiro. O que a gente viu foi um aumento da causa dos moradores de rua, um aumento relevante das doações para moradores de ruas ou para organizações que trabalham com moradores de ruas. Acho que esse é também um destaque. E tivemos, né, ainda muito tímido, um mais expressivo do ponto de vista de crescimento para causa ambiental, né? Enquanto nos levantamentos anteriores a gente tinha 1% da população doando para as questões ambientais, para o meio ambiente, a gente tem 5% agora. Então, esses foram os dados aí, as causas que mais cresceram na preferência do brasileiro. Agora, Paulo, é interessante você faz e traça um perfil, né, sobre essas doações, mas tudo isso é muito diferente do que as doações institucionais. O que seriam as doações institucionais? Eu sei que esse é um tema que você gosta de falar e é importante também para esclarecer o nosso público e fazer essa diferenciação. Uma pessoa física, por exemplo, eu que faço simplesmente uma doação para uma ONG e ajudo alguma entidade, mas também a doação institucional. Qual que é esse perfil? Então, a doação institucional é a doação para uma instituição, para uma organização
que tem, quer dizer, que existe, que trabalha, e não uma doação para uma pessoa, para um amigo, para um parente ou para um morador de rua, ou seja, a esmola, né? A esmola, a gente não considera essa doação institucional, são doações para instituições. E por que a gente mede isso? Porque as organizações da sociedade civil são muito importantes para o desenvolvimento do país. Muitas vezes são elas que são as primeiras a reagir. A gente viu isso na pandemia, quando as ONGs elas realmente se mobilizaram e foram as primeiras a atender os mais vulneráveis. Depois a gente teve a ação das empresas e a ação do governo mesmo. Então, ter uma sociedade civil organizada, fortalecida, é muito importante para um país, para que ele tenha também uma voz de controle social. Vou dar um exemplo, né? Muitas vezes as ONGs são as que denunciam práticas ruins de empresas, denunciam o governo em relação a algo. Então, ter essas organizações é muito importante para a sociedade se desenvolver e para ter uma sociedade mais saudável mesmo do ponto de vista socioambiental. Portanto, a doação institucional para essas organizações, e de preferência recorrente, ou seja, aquela doação que cai todo mês, ela é muito importante para a sustentabilidade dessas instituições, né? Elas precisam de recursos para trabalhar, para sobreviver e para fazer as suas atividades. Porém, o brasileiro ainda é muito emotivo na doação. Ele não doa, o percentual de pessoas que doa de forma recorrente é pequeno. O brasileiro ele é mais um doador emotivo, ele doa no calor do momento, quando ele vê uma emergência, um sofrimento, e aí ele faz aquela doação. O desafio que a gente tem na nossa cultura de doação é realmente transformar o brasileiro num doador recorrente, que ele realmente escolhe uma causa, escolhe uma organização, como um ato cidadão, um ato de querer transformar a sociedade apoiando aquela organização, e faz isso de forma recorrente, ou seja, todo mês. Mas a pesquisa trouxe a boa notícia de que o brasileiro está avançando. A cultura de doação, ela cresce, o brasileiro já percebe que a doação é algo positivo e que todos devem participar, né, da sociedade fazendo doações, porém, ele ainda não faz isso de forma recorrente e percebe esse ato como um ato de cidadania, um ato de contribuição para a sociedade. Um dado que a gente achou muito interessante também da pesquisa é que 93% dos não doadores disseram que se transformariam em doadores. Isso foi interessante porque nas pesquisas anteriores, em 2020, esse número era 53, 54, e em 2015 era 40% apenas. Ou seja, mesmo não doador, ele não quer mais falar que ele não se tornaria um doador, porque doar se tornou uma coisa bacana, uma coisa legal de ser feito na sociedade, bem percebido. Agora, Paula, você falou sobre a pandemia, né? E essa pesquisa que vocês estão divulgando agora tem muito a ver com a comparação em 2020, né? Que é o ano do baque, o ano que as pessoas enfrentaram o início da pandemia. Que comparação é possível fazer? A pandemia tornou os brasileiros mais solidários, né? Isso era uma discussão que foi feita na época, né? Será que as pessoas ficariam mais solidárias? E essa pesquisa comprova isso? Então, da pandemia, a gente teve dois fenômenos. A gente teve a população mais privilegiada se engajando mais e doando mais, que é uma boa notícia para a nossa sociedade. Porém, a gente teve uma população das classes inferiores, muitas vezes perdendo a sua renda e deixando de fazer contribuições, se tornando beneficiários das doações, inclusive. Então, o volume caiu de doação, apesar da gente ter um aumento do percentual de doadores das classes mais privilegiadas. O que a gente viu na pandemia também foi um reforço da imagem das ONGs. Foi um momento onde a gente teve, a população brasileira teve uma percepção mais positiva das ONGs, né? Nessa pesquisa, que reflete a situação de 2022, a gente viu uma retração dessa percepção positiva das ONGs, porém, melhor do que em 2015. Mas, no momento da pandemia, a gente vivia uma bolha, né? Porque, como eu já tinha mencionado, as ONGs foram as primeiras a reagir. E a população acreditou e realmente apoiou campanhas, coletivos. Esse foi um outro fenômeno que a gente percebeu nessa pesquisa. Uma diminuição dos recursos indo para campanhas.
porém ele foi compensado por um aumento da doação para as ONGs. E aí a gente teve o mesmo percentual que se manteve. Paula Fabiani, que é CEO do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. É interessante você falar sobre as ONGs, né? Mas eu pergunto, a gente tem muitas informações desencontradas, é a pessoa A que fala para a pessoa B que aquela ONG não é confiável, a outra que é confiável. Por que há essa melhora na percepção das ONGs? Ou seja, as pessoas puderam comprovar o trabalho que essas entidades fizeram durante a pandemia, é isso? E as pessoas podem mudar cada vez mais a percepção em relação a isso? Eu entendo que sim. Inclusive, a gente falar sobre esse assunto, né, na mídia é super importante, para que não tenham só notícias negativas. A gente teve, recentemente, uma série de ataques às organizações, né, em especial ambientais e meio ambiente. Isso também prejudica a imagem das ONGs, né? Mas eu acho que o brasileiro, na pandemia, percebeu o valor de ter organizações fortes na nossa sociedade. E um fenômeno interessante também dessa pesquisa é que ele percebeu não só, aumentou, a gente faz uma pergunta sobre quem são os responsáveis pela solução dos nossos problemas socioambientais. Enquanto em 2015 a percepção era de que o governo era o grande responsável, nessa pesquisa a gente vê a população entendendo que é o governo, são as empresas e são as ONGs. Você também mencionou, né, no começo da nossa conversa, o papel das empresas. As empresas doaram na pandemia de forma nunca vista no país. Essa doação diminuiu, mas ela não voltou ao patamar anterior da pandemia. As empresas estão mais engajadas e o brasileiro percebe de forma positiva esse engajamento das empresas. Isso pode refletir numa maior fidelização do consumidor, quando a empresa faz, né, ações socioambientais, e também dos colaboradores, né? É uma estratégia muito importante de retenção de talentos. Pois é, isso também é importante. Como manter esse ritmo de doações, né? Porque a gente teve uma questão atípica que foi a pandemia e aí as pessoas receberam muitas ajudas e tal. E quando tem, por exemplo, uma tragédia no Brasil, você tem uma mobilização, como agora o ciclone no sul do país, as pessoas se mobilizam para mandar mantimentos, assim, coisas básicas. Mas eu pergunto, como que é possível manter esse ritmo de doação e exaltar a cultura, como vocês usam muito o termo no IDES, né? A cultura de doar. Esse é um desafio que tem as duas partes, né? Tem o trabalho das ONGs de prestar contas para a sociedade. Acho que um desafio grande que as ONGs têm é de falar uma linguagem muito fácil para o doador comum, para a pessoa comum compreender, né? E a gente tem exemplos de organizações que falam, com X reais você consegue alimentar uma criança. Às vezes é preciso ter uma linguagem mais fácil, não é só suficiente você publicar o seu balanço, você ter um relatório de atividades, porque esses materiais são extensos e de difícil compreensão, muitas vezes, para a pessoa que não é do setor. Então, transformar, né, essas métricas numa comunicação mais fácil, mais de fácil digestão para a pessoa comum, eu acho que esse é um desafio que as ONGs têm. Por quê? Porque elas não recebem muito recurso também para sustentar as suas atividades institucionais, né? Para pagar a gestão, para comprar computadores, para investir em uma boa equipe de comunicação. Esse sempre é o desafio, né? O brasileiro também, ele gosta de doar para projetos, para a ponta, para o beneficiário final, e não para sustentar a parte institucional da organização, assim como as empresas. E isso também vem de uma questão de que nossos incentivos fiscais, eles são todos voltados para projeto. A gente não tem essa cultura da doação para a ONG, para que ela possa utilizar o recurso da maneira que ela achar melhor. O brasileiro ainda procura um projeto e quer apoiar o projeto daquela ONG e não a instituição. Então, esse é um desafio que acho que a gente tem ainda no país. A gente vem trabalhando para isso, para fortalecer essa doação irrestrita, que possa realmente garantir uma boa gestão, né? Acho que a gente tem o exemplo das empresas, né? As empresas bem-sucedidas são todas empresas com uma gestão robusta. Eu acho que isso vale para as organizações também. Elas precisam de recurso para ter um bom profissional para executar suas atividades da melhor maneira. Ô Paula, e outro dado que chama atenção, mais da metade da população que tem um salário, uma renda de até 6 salários mínimos, essa população fez pelo menos uma doação no ano passado. Qual é a relação que a gente pode fazer com os rendimentos das pessoas
E a doação? Claro que quem tem uma renda maior estaria mais predisposta a doar, ou mesmo as pessoas que têm uma renda bem menor têm também essa predisposição de fazer as doações? O que a gente vê é, como você pontuou, acima de 6 salários mínimos é onde a gente tem o maior percentual de doadores, né? Porém, de 2020 para 2022, a gente teve um maior crescimento abaixo, né, dos 6 salários mínimos, em especial nessa faixa inicial, né, da população que ganha até um salário mínimo. Esse foi onde a gente teve o maior crescimento, apesar de ser um percentual menor, porque, logicamente, é uma população que detém menos recursos. Mas, certamente, a doação tem uma relação positiva com a renda, porém, eu acho que o Brasil ainda está aquém do que poderia ser. As nossas classes mais privilegiadas poderiam estar doando muito mais. Quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que as nossas classes privilegiadas poderiam estar dobrando, não é nem dobrando, a gente está falando de 4, 5 vezes mais fazendo doações para ações socioambientais. Esse é um desafio. Como é que a gente sensibiliza essas pessoas? A pandemia já ajudou bastante. A gente já viu um crescimento, inclusive, a mediana de doações, ela aumentou, né? Ela foi de R$200 para R$300, esse é o número doado por ano pela população brasileira. Mas quando a gente olha para o recorte de mais alta renda, a gente está vendo sempre valores acima de R$1.000. E aí eu acho que é algo positivo, a gente não via isso em pesquisas anteriores. Estamos caminhando, mas ainda falta um bocadinho para chegar lá, para a gente estar em outros países semelhantes ao Brasil. Pois é, então fazendo essa comparação com outros países, né? Quais são os países mais doadores? Claro que é muito difícil você comparar nações, né? O Brasil tem um tamanho muito maior do que quase todos os países da Europa, ou todos os países da Europa, a não ser a Rússia, né? Mas eu pergunto, qual é a comparação que é possível se fazer entre os países e quais são os exemplos que o Brasil pode perseguir desse ponto de vista internacional? Então, a gente tem exemplos de países doadores que têm uma renda inferior à nossa, o caso da Birmânia, por exemplo, mas ali tem uma questão religiosa, né? A religião que eles seguem prega que você deve fazer doações para organizações. Os Estados Unidos é um país muito doador, mas eles têm um sistema de incentivos fiscais muito positivo para doação, então ter um ambiente regulatório ajuda bastante. Mas o Brasil vem cada vez mais melhorando. A gente também publica o World Giving Index, que é o índice global de solidariedade, em que o Brasil vem claramente melhorando a sua posição. No último ranking, a gente já estava em 18º no mundo. Só que ele mede 3 práticas de doação: a doação em dinheiro, a doação de tempo e a ajuda a um desconhecido, que é a forma mais básica, vamos dizer, do indivíduo se doar. E o Brasil pontua melhor nessa questão, né? A gente é muito solícito com as pessoas, mas a gente ainda não põe tanto a mão no bolso para fazer doações. Ô Paula, não sei se o IDES tem alguma pesquisa em relação a isso, ou alguma perspectiva em relação a isso, mas me ocorreu uma questão. Por exemplo, as empresas fazem doações, né? É possível, a gente está nessa discussão do âmbito da reforma tributária, é possível fazer uma troca com as empresas? Ou seja, as empresas aumentam as doações em troca de abatimento de impostos? Isso existe no Brasil, em alguma área? Sim. Isso existe. As empresas podem reduzir a sua base de cálculo de imposto de renda até 2% do lucro operacional. Eles podem abater, usar, né, fazer a doação e abater da base de imposto de renda. Então, hoje no Brasil, a gente tem benefícios muito melhores para as empresas, na verdade, porque elas podem usar os incentivos fiscais de uso do imposto devido, e aí eu estou falando de Lei Rouanet, Lei dos Esportes, idoso e criança e adolescente e outras, né, onde ele usa o imposto para doar. A pessoa física também pode fazer isso, desde que ela declare imposto de renda pelo lucro real. Mas o que a gente vê no Brasil é que a pessoa física usa pouquíssimo essa possibilidade, porque ela é muito burocrática, complexa, você tem que depositar numa conta do projeto, tem que ter um recibo específico, você tem que depois declarar. Então, isso acaba criando uma dificuldade para a pessoa física. Então, a gente tem menos de 5% das pessoas que poderiam utilizar esse incentivo utilizando. As empresas não, elas usam muito mais, além de ter a possibilidade de abater a doação da sua base de imposto de renda, não essa onde ele usa o imposto.
A gente vem trabalhando no IDES e com vários outros atores aí do nosso setor para ter incentivos melhores para a pessoa física, porque isso claramente impulsionaria a cultura de doação. Existem estudos que mostram que existe uma relação entre esses incentivos e a propensão de uma sociedade a doar. Então, é importante que a gente tenha a possibilidade, por exemplo, da pessoa física também abater da base de imposto de renda a sua doação. Isso não é possível hoje. A gente vem batalhando para isso. Assim como a gente vem batalhando por estruturas mais perenes, que são os fundos patrimoniais, onde você põe um recurso expressivo para sustentar uma causa. E ali a gente também está batalhando para ter incentivos fiscais para doação para essas estruturas. E em relação às empresas, quais são os perfis das empresas que fazem a doação? A gente imagina que são empresas maiores, que têm uma estrutura maior, ou não necessariamente? Uma micro e pequena empresa também participa desse processo aqui no Brasil? Infelizmente, a gente não tem dados sobre, porque a pequena empresa ela não vai conseguir abater do imposto de renda, da base de imposto de renda, então ela acaba não declarando, porque tem que ser também lucro real, né? Só empresas para o lucro real que conseguem acessar esse benefício. Mas na prática, né, e a gente fizemos o Fundo Emergencial para a Saúde, a gente vê muitas médias empresas fazendo doações, empresas da área de moda e outros setores, principalmente aquelas que lidam com o consumidor e que gostam de mostrar para o consumidor que elas participam de alguma maneira. As grandes empresas brasileiras realizam doações, tem um levantamento do BISC que mostra aí um número em torno ali de 5 bilhões de reais, mas quando a gente olha para a pessoa física, ainda é o mais importante doador, porque o nosso levantamento trouxe o número de 12 bilhões de reais. Então, mesmo olhando, a gente está olhando o universo do BIS, que é um universo de cerca de 300, 400 empresas, mesmo se a gente extrapolasse isso, ia chegar ali a uns 6, 7, 8, mas não chegaria no 12, que é a doação da pessoa física. Bom, estamos conversando com a Paula Fabiani, que é CEO do IDES, em relação às doações que os brasileiros fazem. Eu queria perguntar para você o seguinte, né? A gente tem, na pesquisa, inclusive, que vocês estão divulgando, um perfil das redes sociais em que as pessoas mais se engajam nesse tema. E o Instagram é, talvez, a plataforma que mais gera esse tipo de coisa. Ou seja, as empresas também trabalham muito isso, as ONGs trabalham muito isso. Qual é essa comparação em relação às plataformas em que as doações acabam aparecendo mais? Você pontuou bem. Inclusive, a gente fez um recorte da geração Z, né? Olhando para essas novas gerações, e eles claramente são os grandes usuários de mídias sociais, né? Mas a gente percebe que o Instagram é o mais utilizado, é o que mais influencia, né? O comportamento do doador. Porém, quando a gente olha para as doações realizadas, o WhatsApp, ele é o que consegue atrair maiores doações, apesar de ser o maior influência vir do Instagram. Agora, como que funciona isso? A pessoa vê no Instagram uma possibilidade de fazer a doação e as negociações ocorrem pelo WhatsApp, é mais ou menos assim? Um complementa o outro ou não necessariamente? Não necessariamente. O que acontece com o WhatsApp é que muitas vezes o pedido vem de alguém conhecido e a pessoa tem maior confiança. Enquanto no Instagram, né, são propagandas de organizações, são divulgação de organizações, ou mesmo campanhas, onde a pessoa ela se impulsiona a fazer aquela doação, mas não necessariamente ela tem por trás ali daquela disseminação de informação alguém conhecido. No WhatsApp, normalmente a informação vem de alguém que você conhece. Então a pessoa acho que se sente mais confiante de fazer uma doação maior. Agora, na pesquisa, Paula, tem algum item que fala sobre os valores doados? Ou seja, qual é a média de valores doados para uma pessoa física, por exemplo? E quais áreas, principalmente, que eles fazem essa doação? Você já citou no começo, né? A área de ambiente, ajuda as pessoas, a população de rua também. Mas a média das doações, essa média atinge quais setores, primordialmente? A causa principal é criança com problemas de saúde, né? A gente tem isso muito importante, mas a saúde também é algo importante para o brasileiro, assim como o combate à pobreza. Esses são os 3 causas mais importantes para o brasileiro. E a doação, né, como eu mencionei, a mediana da doação, que é o ponto médio ali dos valores doados que a gente conseguiu levantar,
ele está em R$300, sendo que era 200. Né? A gente teve um aumento muito expressivo, apesar da gente ter vivido nesses últimos anos uma perda de poder aquisitivo da população brasileira, né? Por causa de todas as crises financeiras. Esse recurso, ele chega nas organizações de diversas formas, né? Muitas vezes através de campanhas, mas tem também, como eu já tinha mencionado, aquele doador que doa todo mês, que faz a doação recorrente e que realmente tem um compromisso e uma relação de fidelizada e próxima com a organização. Para procurar uma organização, para se tornar um fiel doador, o que a gente recomenda é ir lá conhecer, ver a atuação da organização, se possível, ou mesmo que seja ler os relatórios e conversar com alguém da organização. Porque acho que o sonho de todas as ONGs é fidelizar os seus doadores, mas elas também têm que trabalhar para dar essas respostas, né? Para manter esse doador sempre estimulado e informado sobre as suas ações. Interessante. Agora, Paula, para a gente poder orientar também a nossa audiência, né? A gente fala muito sobre a doação financeira, né? O que seria, claro, mais importante e tal, porque é algo que uma ONG recebe e já usa esses valores para fazer as assistências sociais, enfim. Mas eu pergunto, a doação não é necessariamente apenas financeira, ou seja, a pessoa pode doar um horário do dia para trabalhar para uma ONG, por exemplo. O IDES também considera isso uma doação? Sim, tanto que a gente, né, o nosso levantamento diz que 84% dos brasileiros fez algum tipo de doação. E aí a gente está falando bens, né, de você doar bens e de você doar também o seu tempo. Eu acho que doar o tempo é sempre uma maneira muito bacana de você começar uma relação com a organização. Né, faz algumas horas de trabalho voluntário, e a gente tem populações onde o trabalho voluntário é feito por mais da metade das pessoas, né? Tem países que tem mais da metade da população realizando trabalho voluntário. Imagina se a gente estivesse nesse patamar aqui no Brasil. Aqui a gente tem um percentual expressivo, até porque o Brasil é um país populoso, a gente está falando, né, de um número já significativo, mas acho que isso também poderia crescer bastante, né? Sim, sem dúvida. Agora, nesses 2 minutinhos finais aqui da nossa entrevista, eu queria que você fizesse um convite para os nossos ouvintes espectadores que ainda têm muita desconfiança em relação às doações. Quais devem ser os caminhos para a pessoa começar a participar socialmente desses incentivos, dessas iniciativas? Quando a gente vai comprar um produto, a gente tenta se informar muitas vezes, quando esse produto é valioso para a gente. Procura várias marcas, tenta entender qual é a melhor marca, a melhor relação custo-benefício. Eu acho que procurar uma organização também existe um pouco de esforço por parte daquele doador que quer fazer uma doação mais efetiva. Então, ir conhecer a organização, ler os relatórios, procurar informações, às vezes procurar notícias, né? Hoje é tão fácil a gente ter acesso à informação, mas mais do que tudo ir lá visitar, conhecer, né? E a gente tem organizações que são enormes e que têm uma reputação muito positiva, né? E que estão sempre com campanhas. Se você não tem tempo para ir lá visitar, procure essas informações. E muitas vezes, no seu círculo de amigos, a gente identificou isso, que mais importante é o círculo de amigos, é a igreja, são as pessoas que estão a família, no seu entorno, como influenciadores da doação, mais ainda até do que as mídias sociais. Então, busca conversar com alguém que já faz a doação e que tem uma experiência positiva. Às vezes, dessa maneira, você consegue encurtar caminhos. Mas o Brasil tem uma enormidade de organizações. Não tenho dúvida, né, que existe uma que atenda as suas vontades e os seus desejos de transformação da sociedade brasileira. Paula, mais uma vez queria te agradecer pela gentileza, pela forma como o IDES sempre nos atende aqui na Jovem Pan, e ficamos aqui em contato para uma próxima conversa. Muito obrigado mais uma vez, bom trabalho. Eu que agradeço e parabéns aí por vocês darem a notícia sobre a nossa cultura de doação. Muito obrigado. Conversamos com a Paula Fabiani, que é CEO do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. A você, ouvinte, a você, espectador que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e continue sempre com a nossa programação. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.